colega, como é que você tá? Se existe um modelo de construção muito famoso durante a Grécia Antiga, esse modelo com toda certeza são os famosos templos dedicados aos deuses gregos, como por exemplo o templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e obviamente era dedicado a Ártemis, né? Acho que tá bem óbvio isso. Ou, como outro exemplo, temos um dos templos mais conhecidos que está de pé até os dias de hoje, o Pártenon, que era simplesmente dedicado à tão famosa deusa Atena. Sim, aquela mesma de Cavaleiros do Zodíaco. Porém, nesse vídeo iremos falar não só do templo, mas especificamente dele, o rei dos deuses, Zeus, com a sua famosa estátua de Zeus em Olímpia, que representava o ápice do design cultural clássico. Mas tudo isso você só vai ver depois dessa vinheta. Roda aí. Falarmos mais sobre a incrível estátua de 12 metros de altura, vamos falar um pouco mais sobre o templo em que ela era cultuada, o Templo de Zeus. Ele, que foi construído na segunda metade do século V a.C., pelo arquiteto da cidade de Elis, chamado Libon. E simplesmente esse incrível templo foi construído no topo de uma montanha, que tinha como sua vista principal a cidade de Olímpia, servindo assim como um testemunho do poder dos deuses gregos na antiguidade. E durante esse período, esse monumento foi considerado uma obra-prima da Grécia Antiga. No entanto, um ponto curioso que devemos dar destaque ao templo é a diferença absurda que existe, ou existia no caso, né, entre o interior do templo e o exterior. Mas, para descomplicar, vamos entender primeiro o lado de fora, para depois entrarmos de fato dentro do templo. Essa construção foi feita utilizando o estilo de arquitetura dórico, e não somente utilizando ele, como também esse templo foi considerado o ápice desse estilo de arquitetura. E caso você tenha visto vídeos sobre as ordens gregas e romanas aqui nesse canal, você sabe muito bem que os edifícios que seguiam esse estilo não possuíam uma base, mas apresentavam colunas, caneladas, eixos cônicos e um capitel simples. E, caso você esteja se perguntando qual era o tamanho desse templo, basicamente ele possuía 69 metros e meio de comprimento, dispostos entre 13 colunas. Já a sua largura possuía 30,85 metros, dispostos acima de 6 colunas. E detalhe que essa construção recebeu tudo de melhor que existia naquele momento quando pensamos em arquitetura, desde mármore, artesanato, até mesmo quando pensamos em obras de arte. Porém, diferente do lado de fora, que era repleto de elementos decorativos, o lado de dentro era totalmente vazio, ou quase, já que os únicos 2 elementos que existiam ali dentro eram a grande estátua de Zeus e uma piscina refletora rasa. Essa que, por sinal, possuía 2 motivos para estar ali. O primeiro, para manter o ambiente mais úmido à sua volta, e o segundo, para fazer a estátua de Zeus parecer ainda mais alta do que ela já era. Isso com a ajuda da água que refletia a imagem da estátua. Mas eu acho que já chega de falar do templo em si, já que chegou a hora de falar do que realmente nos interessa nesse vídeo aqui, a estátua de Zeus. Diferente do que muitos podem acreditar, a estátua de Zeus não foi construída simultaneamente com o templo em si, muito menos foi concebida pelo mesmo artista que o construiu. Na verdade, a estátua de Zeus foi projetada pelo famoso arquiteto grego Fídias, que havia acabado de fazer a estátua de Atenas para o Pártenon. Inclusive, pausa para curiosidade rápida. Enquanto Fídias estava construindo a estátua de Atenas, começaram a circular alguns rumores sobre um possível desvio de verbas por parte dele. Com isso, ele foi para Olímpia para construir a estátua de Zeus. E adivinhe só, esse acabou sendo o seu último trabalho, já que ele foi preso acusado de ter roubado parte do ouro que foi destinado para a construção da estátua. Com isso, mesmo nada tendo sido provado, ele passou o resto dos seus dias na cadeia, e os seus descendentes foram encarregados da manutenção da estátua pelos séculos seguintes. Fim da curiosidade rápida. Mas antes de continuarmos, precisamos responder uma pergunta importante nessa história. Por que a estátua foi construída? A verdade é que já existia uma estátua de Zeus naquela cidade antes dessa ser construída. E basicamente a função era receber participantes de diversas localidades que iriam participar dos Jogos Olímpicos da cidade de Olímpia. Sim, foi nessa pequena cidade em que tivemos o surgimento dessa competição, que simplesmente existe até os dias de hoje. Porém, de início, a estátua e o templo no estilo dórico simples que a abrigava eram pequenos demais, sem muita imponência. Porém, com o passar dos anos e com o aumento da popularidade desse evento,
os gregos optaram por aumentar todo o conjunto para algo mais grandioso, que fosse digno da imponência do rei dos deuses Zeus. Com isso, a grandiosa estátua foi concluída no ano de 435 a.C., possuindo em torno de 12 a 15 metros de altura. Isso que a pose em que a estátua ficava mostrava Zeus sentado em um trono, o que fazia com que ela parecesse ainda maior, dando a impressão que a estátua poderia se levantar dali a qualquer momento. Se você conhece as esculturas desse período, sabe que dificilmente elas eram simplesmente feitas apenas com a figura representada, como por exemplo a da deusa Atena, também feita por Fídias, que carregava em uma das suas mãos uma lança e na outra um escudo. Já para Zeus, o escultor também tratou de utilizar as duas mãos da divindade, para trazer assim um simbolismo ainda maior para aquela estátua. Com isso, a mão direita foi esculpida esticada levemente à frente do corpo, segurando uma estatueta da deusa Nike. E caso você não saiba, ela é simplesmente a deusa da vitória da mitologia grega, o que, para ser bem sincero, faz total sentido com o monumento em si, já que seu principal objetivo era receber participantes de Jogos Olímpicos. Então, para eles, o que poderia ser melhor do que receber a bênção da própria deusa da vitória? E sim, caso você tenha lido o nome da deusa em algum texto que tenha aparecido aqui na tela, fique tranquilo, porque é exatamente o que você está imaginando. A deusa Nike foi a principal inspiração quando pensamos na famosa marca Nike. Mas, voltando para a estátua, temos o braço esquerdo, que foi feito segurando um cetro de ouro com um pedido de like no topo dele. Então eu acho que se você não quiser conhecer a fúria de Zeus, é melhor atender esse pedido dele e deixar o like nesse vídeo. Foi bom assim, Zeus? Acho que ele já deixou o like, não precisa fazer nada não, relaxa. Brincadeiras à parte, o cetro até existia, mas no lugar do botão do like existia uma águia em seu topo. E um outro ponto que devemos lembrar sobre a estátua é que, de acordo com uma lenda da época, dizia que quando Zeus franzia os olhos, o Olimpo inteiro estremecia. Com isso, o escultor esculpiu o deus com essas características bem evidentes na sua face. Porém, mesmo sendo utilizado os melhores materiais possíveis para a construção desse monumento, como cedro, ouro, marfim e ébano, infelizmente hoje em dia não podemos mais contemplar a magnífica estátua de Zeus. Como já dissemos antes, mesmo depois da morte de Fídias, seus descendentes ficaram encarregados da manutenção da estátua, o que durou por um período de mais ou menos 800 anos, onde ela era rotineiramente banhada em óleo para evitar que o marfim se rachasse. Porém, no ano de 379 d.C., o imperador romano Teodósio I assumiu o controle daquela região em que ficava a estátua. E por ele favorecer o cristianismo, o líder político e militar basicamente exigiu que toda a prática pagã fosse interrompida nos territórios em que ele dominava. Ou seja, nesse ponto da história, demos adeus tanto aos Jogos Olímpicos quanto às homenagens aos deuses gregos daquela região. Isso inclui, obviamente, a estátua de Zeus. Com isso, surge uma teoria que basicamente dizia que a estátua tinha sido movida para a cidade de Constantinopla nesse período, onde, por um infeliz destino, um terremoto ou tsunami a destruiu em algum momento no século 6 d.C. Porém, infelizmente, isso é só uma teoria, e daqui a pouco vocês vão entender melhor o porquê dela se tratar apenas de uma teoria. Porque antes, vamos falar mais sobre o templo em si, que, veja pelo lado bom, nós ainda podemos apreciar pelo menos ele hoje em dia, não é mesmo? Não, na verdade a gente também não pode não. Já que na verdade ele também acabou tendo sido destruído por também se tratar de uma construção pagã. Mas caso você queira visitar o local onde ficava o templo, isso já é possível, já que no ano de 1829, alguns cientistas franceses conseguiram localizar os esboços do templo de Olímpia. Além disso, eles também encontraram fragmentos de uma escultura, que mostra os 12 trabalhos de Hércules, ou seja, pintor, escultor, vendedor de sapatos... Não, pera. O que é isso? Já avançando um pouco mais no tempo, chegamos no ano de 1875, onde um grupo de cientistas alemães realizaram uma expedição que teve uma duração total de 5 anos. E basicamente a ideia era traçar a maioria dos edifícios locais, onde infelizmente eles encontraram fragmentos daquela estátua que já havia sido considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com os restos da piscina no chão do templo. Ou seja, se ainda existisse alguma chance daquela
aquela teoria da estátua ter ido para Constantinopla ser real, essa chance caiu por terra no ano de 1875. E com isso, terminamos nossa viagem a mais uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que infelizmente por conta de diferenças religiosas, acabou deixando de existir. Poxa, eu queria tanto ter visto a estátua de Zeus, cara. Mas, caso você queira conhecer alguma maravilha do mundo antigo, ainda existe a Grande Pirâmide de Gizé, que está de pé até os dias de hoje, ou talvez você possa visitar Alexandria, para conhecer um pouco mais sobre o farol que já existiu lá. Mas, independente de qualquer coisa, que cada projeto seu seja uma obra-prima.